Os brasileiros gastaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares em viagens no exterior durante o mês de abril. Esse dado representa uma alta de mais de 12% em relação ao mesmo abril do ano passado, segundo o Banco Central. Fernando Nakagawa volta aqui no estúdio para trazer os detalhes desse numeraço, hein, Naka? É um dado, Márcio, que mostra que muita gente está se animando a fazer uma coisa que é difícil, foi muito difícil durante a pandemia. Tirar o passaporte do fundo da gaveta para voltar a viajar para o exterior. Os economistas dizem que normalmente as viagens para o exterior dependem muito de dois aspectos. A renda dos trabalhadores aqui no Brasil, quando a renda cresce, quando há disponibilidade de renda, as pessoas voltam a sonhar com o exterior, e também a taxa de câmbio. E sobre a taxa de câmbio, a gente teve uma boa notícia no mês de abril, que o preço do dólar, a taxa de câmbio, voltou a operar abaixo de R$5 depois de muitos meses. Isso aparentemente está acelerando os planos de muita gente. O gráfico, Márcio, é absolutamente inquestionável. A gente separou os números do Banco Central que foram divulgados hoje mais cedo. Aqui é o volume de pagamentos de brasileiros em viagens ao exterior. Essa linha cai aqui ao menor patamar para os meses de abril, logo depois da pandemia. A pandemia começa no comecinho de 2020, né? Em março de 2020, mês em que a CNN começou aqui no Brasil. Em abril, 203 milhões de dólares é o menor abril da série histórica. O número fica ali mais ou menos estacionado até que em 2021, com a chegada das vacinas, as pessoas ficam mais seguras. E aí, gradativamente, o pessoal vai voltando a viajar para o exterior. E os números voltam ao patamar do pré-pandemia só agora. Neste trimestre que a gente está vivendo, é que os números voltam ao pré-pandemia. Então, a gente tem 1 bilhão 235 milhões e 40 mil dólares gastos pelos brasileiros em viagens ao exterior. Porque, para além daqueles dois fatores que eu falei, que os economistas citam, né, renda dos trabalhadores brasileiros e o dólar, que ajudou agora no mês de abril, também tem o pós-pandemia, porque durante todo este período, muita gente adiou planos de viagem, sejam elas para o Brasil ou para o exterior. E no caso do exterior, Márcio, o que está acontecendo é que as empresas aéreas também estão vendo que há demanda e muitas rotas estão sendo retomadas. Larissa Coelho, nossa editora, pensou em aeroporto e fez uma tela que nos lembra um grande painel de aeroporto para mostrar as rotas que estão voltando, Márcio. Então a gente começa aqui com Recife, Fort Lauderdale, lá no cantinho da Flórida, entre Miami e Orlando, pela Azul. Essa rota voltou a ser operada no mês de fevereiro. Também tem Brasília-Lima, pela Latam, que voltou no mês de março, mesmo mês em que também foi retomada a rota entre Porto Alegre e Santiago. Ótimo lugar para tomar vinho, e o vinho não é tão barato como na Argentina, mas é bom, Márcio. Também foi retomada a rota entre Campinas e Paris, agora no mês de abril, e outras rotas estão sendo já vendidas. Por exemplo, São Paulo e Lima pela Sky, São Paulo Los Angeles pela Latam, que volta nos próximos meses, assim como Rio de Janeiro, Atlanta e a histórica, icônica rota Rio de Janeiro, Nova York, que volta a ser operada pela American Airlines no fim do ano. E para terminar a nossa lista de destinos dos sonhos, Márcio, Belo Horizonte, Curaçao pela Azul também volta a ser voada agora no segundo semestre. Um monte de roteiro aqui, um monte de destino bacana para a gente voar, tirar o passaporte do fundo da gaveta. O problema só é ter dinheiro e ter um dólar que seja mais amigável. Agora, é curioso que naquele gráfico que você mostrou, está chegando perto de 1 bilhão e 200 milhões no mês de abril, Sim. Passou de 1 bilhão e 200 milhões, mas ainda estamos longe do que tínhamos em janeiro de 2019, Sim. né? Porque bem antes da pandemia, Sim. A economia estava numa situação melhor, o dólar era mais baixo, as expectativas, por exemplo, para a renda e mesmo para o crédito eram mais positivas. Então, aqui se a gente voltasse ainda mais, os números foram ainda maiores no passado, né? Então, quando o dólar está baixo, passa a ser uma grande alavanca para voar para o exterior. Então, as companhias aéreas, as agências de turismo olham muito para o dólar. Quando o dólar cai, os aviões decolam e todo mundo vai encontrar com o Mickey.
E é impressionante como a retomada dessas viagens faz as companhias aéreas retomarem também aqueles seus antigos voos, como você mostrou ali. Sim. E isso é importantíssimo para a economia de certas cidades. Sim, inclusive para atrair turistas para o Brasil, Márcio. Perfeito. E para além daquelas rotas que a gente mostrou na outra tela, a gente pode até voltar com ela, várias outras rotas internacionais, Márcio, por exemplo, muitas que vão para cidades europeias, capitais europeias, e que não pararam algumas dessas rotas durante a pandemia, estão voltando com mais frequências. Então, por exemplo, rotas que eram operadas uma vez a cada 2, 3 dias voltaram a ser diárias. Outras que eram diárias passaram a ter 10, 14 às vezes frequências durante a semana. E às vezes com aviões maiores, por exemplo, para Paris, para Lisboa, para Miami, para Orlando. Muitas dessas rotas estão com mais frequência agora e com aeronaves maiores, o que permite mais gente voar. Quer dizer, a gente está pensando nas pessoas que vão, mas como você bem destacou, tem muito turista que chega aqui no Brasil também nessas novas rotas, por isso que é tão benéfico. Obrigado, Fernando Nakagawa.